Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o tema nutrição do tomateiro. Nessa tabela, eu trago para vocês as recomendações para adubação de tomate plantado a campo para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o que nós podemos ver aqui? De forma geral, a adubação do tomate num sistema chamado convencional, né, ou seja, conduzido a campo aberto, diretamente no solo, vai levar aí em torno de 90 a 190 kg por hectare de nitrogênio, 40 a 230 kg por hectare de fósforo e de 60 a 270 kg por hectare de potássio. Isso, obviamente, dependendo dos resultados do laudo de análise química do solo. O que a gente tem que observar é que o potássio é o elemento que é requerido em maior quantidade pela cultura do tomateiro. Desses três elementos básicos, né, o nitrogênio ele deve ser aplicado em torno de 20 kg do total, né, na base, e o restante deve ser parcelado em cobertura a partir da primeira semana até a 17ª semana após o transplantio, seguindo os percentuais que estão descritos aqui na tabela. No caso do fósforo, a gente vê que ele deve ser preferencialmente todo aplicado na base, certo? E o potássio, todo, ao contrário, né, do fósforo, ele deve ser todo aplicado em cobertura, também seguindo esses percentuais que estão descritos aqui na tabela. Um detalhe, essas aplicações de base, né, que vai entrar o nitrogênio e o fósforo, elas podem ser realizadas ou devem ser realizadas uns dias antes do transplantio, no momento em que se está preparando o solo. Aí a gente consegue, como geralmente esses plantios são feitos de modo convencional, a gente consegue incorporar esse adubo no solo, tá? Caso seja plantio direto, que vem crescendo na cultura do tomate, aí a adubação pode ser feita não com revolvimento do solo, ou até mesmo próximo à cova de plantio. Uma observação importante, que é de forma geral para todas as hortaliças, não só para o tomate, é que caso os teores de fósforo e de potássio forem 3 vezes maiores que o valor crítico, não é recomendada a aplicação desses fertilizantes, tá? Para evitar problemas, principalmente de salinização. Beleza? Então, aqui eu trouxe uma imagem que mostra para vocês os sintomas de deficiência de nitrogênio. Aqui tem uma folha normal e aqui uma folha com deficiência de nitrogênio. Então, ela vai se mostrar um pouco mais pálida do que a normal, ou até amarelada, dependendo da intensidade dessa deficiência. E os sintomas vão ser visualizados primeiro nas folhas mais velhas e gradualmente vão evoluindo para as folhas mais novas. No caso do fósforo, as plantas vão apresentar crescimento reduzido, e aqui vocês podem ver, não sei por que eu acho que as fotos maiores que eu adicionei ficaram com esses risquinhos. Mas vocês podem ver que a folha ela fica um tanto arroxeada, tá? Um sintoma clássico de deficiência de fósforo. E no caso do potássio, a gente tem necrose na borda das folhas, e também o potássio ele causa problemas na síntese do licopeno, que é o que vai dar a cor vermelha ao fruto. Então, quando nós temos deficiência de potássio, nós temos também falha na formação da cor do fruto. Além desses 3 elementos básicos, eu gostaria de salientar para vocês a questão do cálcio,
tá? Então, no tomateiro é importante a gente também considerar uma suplementação com cálcio em dado momento. Por quê? Porque nós vamos ter um sintoma de deficiência, como vocês estão vendo aqui na foto, chamado de podridão apical, outro nome dado, podridão estilar, ou ainda fundo preto, tá? São 3 nomes comuns para esse sintoma de deficiência de cálcio nos frutos. Eles vão iniciar sempre com uma flacidez na região apical do fruto, tá? E vão evoluir para uma necrose negra e deprimida, como vocês estão vendo aqui. Importante, tá, pessoal? É nessa posição do fruto que ocorre, no ápice do fruto, na posição inversa ao pedúnculo, tá? Porque nós temos uma doença chamada pinta preta ou alternária solane, que o sintoma é igual, só que ela dá próxima ao pedúnculo do fruto. Então, a forma de diferenciar é justamente a posição em que ocorre esse sintoma, tá? Então, a podridão apical, ou fundo preto, vai ocorrer geralmente quando algum fator possa diminuir o suprimento de cálcio ou algum fator vá interferir na translocação do cálcio para o fruto, tá? Então, nós temos, por exemplo, irregularidade no fornecimento de água vai causar esse problema de translocação, visto que o cálcio ele não é um elemento móvel na planta, né? Ele só se movimenta através do fluxo transpiratório. Se nós tivermos altos níveis de salinidade, nós vamos ter esse problema. Cultivares mais sensíveis ao problema, né? E também pH baixo e altas taxas de crescimento e transpiração vão contribuir para o aparecimento dessa podridão apical ou fundo preto. Como é que nós vamos prevenir a ocorrência desse problema, que é um problema que descarta o fruto para comercialização, né? Então, nós vamos prevenir com a aplicação adequada de corretivos contendo cálcio e também, não menos importante, pessoal, a adoção de um manejo eficiente de irrigação, principalmente no sentido de evitar que a planta sofra estresse hídrico, especialmente na fase de florescimento e crescimento do fruto. Então, vejam bem, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a podridão apical, ela pode ocorrer mesmo na presença de cálcio no solo. Ela pode ser pura e simplesmente um problema de translocação do cálcio. E isso a gente maneja com irrigação e, caso for um ambiente protegido, a gente consegue também manejar a umidade relativa do ar, certo? Outro problema que é aparentemente comum no tomate é a questão da deficiência de boro. Então, em que situação eu vou encontrar essa deficiência, né? Os frutos vão apresentar algumas manchas necróticas de coloração marrom, principalmente próximas ao pedúnculo ou derivando dele, tá? Esses frutos, eles não vão desenvolver totalmente a cor vermelha, como vocês podem ver nessa imagem. E o mais característico, a parede do fruto, ela vai começar a ficar assimetricamente deprimida e causar uma rachadura, uma abertura. A isso, então, a gente dá o nome, anotem aí, lóculo aberto, certo? Então, é associada à deficiência de
Boro. Vale lembrar, gente, que as rachaduras no fruto também pode ter origem no excesso de umidade no solo, quer seja por excesso de chuva ou por irrigação abundante. Só que a gente tem que cuidar, né, para não confundir. Aqui nós vamos ter esses problemas de formação também do licopeno. E no caso da rachadura por excesso de irrigação, não ocorre esse problema. E, por fim, vale ressaltar a questão do zinco no tomateiro. Então, o que nós podemos falar sobre o zinco, tá? O zinco ele vai apresentar uma função sobre os reguladores de crescimento na planta e vai influenciar principalmente a elongação de entrenós. Então, uma planta com deficiência de zinco, ela vai ter os internódios ou os entrenós mais finos e mais curtos do que uma planta normal, ela vai ficar mais ou menos com o formato de roseta, né? Que mais? Nós vamos ter redução do tamanho e deformação das folhas, que elas vão ficar com um aspecto mais coriáceo. Nós vamos ter os pelos foliares, ou tricomas, mais densos, e isso vai conferir, então, um brilho acinzentado à planta. Manchas necróticas verde e amarelas, que vão evoluir para lesões marrons. Notem que é diferente do sintoma que a gente viu anteriormente de deficiência vou voltar aqui, de potássio, que é nas bordas, tá? No caso aqui da deficiência de zinco, essa deficiência, essa lesão ocorre em todo o limbo foliar. E, por fim, as folhas vão morrer e cair, o que vai levar, consequentemente, à morte das flores e reduzir, obviamente, a produtividade. Valeu, pessoal. Um abraço.